A fiel torcida pode respirar aliviada e comemorar com toda a força, porque o Corinthians brilha mais uma vez. No último domingo, dia 1 de fevereiro, o Timão conseguiu uma vitória espetacular, conquistando o bicampeonato da Supercopa do Brasil. O palco? O estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde nossos guerreiros mostraram sua garra e determinação contra o Flamengo, vencendo por 2-0. Os gols, marcados por Gabriel Paulista aos 25 minutos do primeiro tempo e Yuri Alberto aos 52 do segundo tempo, deram um show de técnica e emoção, enchendo o coração da fiel de esperança e orgulho. Gabriel Paulista, que sempre foi um pilar defensivo, mostrou mais uma vez porque é amado pela torcida. Seu gol não foi apenas um tento na conta, mas uma construção de um sonho que parecia distante. Ele atendeu ao chamado da torcida e fez o que sabe de melhor, balançou a rede em um momento crucial. Já o nosso artilheiro, Yuri Alberto, confirmou sua posição como um dos protagonistas dessa temporada ao marcar seu terceiro gol em finais, selando seu nome na história do clube. O que dizer do seu desempenho em 2026 até agora? Ele já mostrou que é um jogador que não apenas aparece em momentos decisivos, mas também se destaca em um elenco repleto de talento. A vitória foi ainda mais emocionante porque o Flamengo jogou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Carrascal, que foi checada pelo VAR. Isso não só mudou a dinâmica da partida como também deixou os jogadores do Flamengo nervosos, enquanto o Corinthians aproveitou para dominar o jogo com um toque de classe e eficiência. A expulsão serviu como um divisor de águas, permitindo que o Timão mostrasse seu verdadeiro potencial, enquanto o Flamengo tentava se reerguer. E quem não se lembrou do gol anulado de Memphis Depay? Um lance polêmico, milimetricamente invalidado, mas que só aumentou a tensão e a emoção daquela tarde. No entanto, essa vitória não é apenas uma mancha brilhante em uma temporada já carregada de desafios. A vitória sobre o Flamengo foi significativa não apenas pela taça, mas pela moral que ela trouxe para o elenco e para a fiel. O Corinthians, em meio a dificuldades financeiras e desafios administrativos, mostrou que é possível superar as adversidades. A torcida vibrava a cada jogada, e o ecoar dos gritos de apoio podia ser sentido em cada canto do estádio. A emoção estava à flor da pele, com o público empurrando os jogadores e fazendo o que sabe de melhor, ser a 12ª pessoa em campo. E o que dizer sobre a atmosfera na Arena Corinthians? Após a conquista da Supercopa, muitos esperam que essa vitória sirva como um trampolim para melhores resultados nas próximas competições. O Paulistão 2026, com seu novo formato que lembra a Champions League, trouxe novas expectativas e desafios. O Corinthians estreou com o pé direito, vencendo a Ponte Preta por 3-0, mas a sequência com a derrota para o Red Bull Bragantino e o empate com o São Paulo deixou questões no ar que precisam ser debatidas. Este é um momento crucial para a equipe, e a vitória na Supercopa pode ser a injeção de ânimo que o Timão precisava. Então, fiel, como você se sente após essa conquista impressionante? O que essa vitória significa para você e para o futuro do Corinthians? Não deixe de comentar e compartilhar sua paixão pelo Timão. Afinal, somos todos parte dessa história e queremos ouvir a voz da torcida. A atmosfera no Mané Garrincha estava eletrizante, e a fiel torcida sabia que o Corinthians estava prestes a fazer história. A vitória na Supercopa do Brasil não foi apenas um resultado, foi uma demonstração de estratégia e execução que deixou todos em êxtase. Vamos analisar as táticas que levaram o Timão a essa conquista impressionante. O técnico do Corinthians armou a equipe com uma formação que priorizava a solidez defensiva e as transições rápidas. O Timão sabia que precisava controlar a posse de bola e pressionar a saída do Flamengo. Essa estratégia se mostrou decisiva, especialmente após a expulsão de Carrascal, que deixou o Flamengo em desvantagem numérica e expôs suas fragilidades. O primeiro gol, marcado por Gabriel Paulista, foi fruto de uma jogada coletiva bem ensaiada. A movimentação dos jogadores e os passes rápidos foram essenciais para abrir o placar. Gabriel, conhecido por sua segurança na defesa, mostrou que também pode ser decisivo no ataque. Já Yuri Alberto, com sua velocidade, se posicionou de maneira inteligente, surpreendendo a defesa adversária e mostrando que é um verdadeiro caçador de oportunidades. A conexão entre os atletas foi notável, refletindo em cada jogada criativa que o Timão produziu.
A expulsão de Carrascal foi um divisor de águas no jogo. Com um jogador a menos, o Flamengo teve que recuar, o que deu ao Corinthians a liberdade para dominar a partida. O Timão aproveitou essa vantagem, jogando com confiança e se lançando ao ataque. A pressão sobre a defesa do Flamengo aumentou, e o time mostrou sua habilidade em criar chances. O gol anulado de Memphis Depay, embora frustrante, foi um sinal claro de que o Corinthians estava bem posicionado para capitalizar sobre os erros do adversário. A defesa do Corinthians também foi um dos grandes destaques da partida. A solidez defensiva foi crucial para garantir que o Flamengo não conseguisse ameaçar efetivamente o gol de Cássio. Os zagueiros, liderados por Gil e Raul Gustavo, estavam sempre atentos, cortando as investidas do time carioca e neutralizando suas principais jogadas. Essa segurança defensiva permitiu que o meio-campo e o ataque se mantivessem mais à frente, contribuindo para o controle do jogo. À medida que o jogo avançava, o Timão mantinha uma postura agressiva, buscando ampliar o placar. A confiança estava em alta, e a torcida sabia que algo especial estava acontecendo. Quando Yuri Alberto marcou seu gol, foi como se um peso enorme tivesse sido retirado das costas do time. A explosão de alegria nas arquibancadas foi contagiante, refletindo a paixão da torcida e a importância daquele momento. E você, fiel torcida, o que achou da estratégia do Timão nessa Supercopa? A atuação foi perfeita ou você notou algo que poderia ter sido diferente? Deixe seu comentário e vamos debater sobre essa vitória que ficará marcada na história do Corinthians. Agora, vamos mergulhar em um aspecto que tem gerado muita discussão: o mercado de transferências e as finanças do Corinthians. Em meio a um cenário de conquistas, o clube se viu diante de uma verdadeira bomba ao recusar uma proposta de 112 milhões de reais por um de seus principais jogadores, Yuri Alberto. Essa decisão levantou muitas questões sobre as aspirações do clube e o futuro do atleta. Recentemente, o Corinthians enfrentou uma fase financeira desafiadora. A recusa da proposta europeia foi uma jogada ousada, mas que também reflete a postura da diretoria em relação às expectativas de valorização de seus atletas. Por um lado, o valor oferecido poderia aliviar problemas financeiros, mas, por outro, a diretoria acredita que Yuri Alberto tem um potencial muito maior e que, se bem utilizado, pode render ainda mais. Essa decisão arriscada pode ser vista como uma demonstração de fé nas capacidades do jogador e no time como um todo. Afinal, estamos falando de um atleta que já se destaca e que pode se tornar um ícone do clube. A situação financeira do Corinthians é preocupante. Com um planejamento financeiro que não incluiu a renovação de contrato de jogadores, a diretoria precisa ser cautelosa nas suas decisões. Embora a venda de Yuri Alberto pudesse ter sido uma solução imediata, a esperança é que sua permanência possa gerar frutos ainda mais significativos no futuro. A questão que fica é: será que o Timão está preparado para lidar com a pressão que vem da necessidade de manter seus principais talentos na equipe? A resposta a essa pergunta pode ser decisiva nas próximas temporadas. E o que dizer da pressão que recai sobre o atleta? Yuri Alberto, que já demonstrou sua importância em campo, agora se vê no centro de um verdadeiro dilema. Ele pode se sentir valorizado pela confiança do clube, mas, ao mesmo tempo, a dúvida sobre seu futuro e a possibilidade de um contrato mais robusto pode afetar seu desempenho. O que a diretoria deve fazer agora? A contratação de novos jogadores, como sugerido por Memphis Depay, pode ser a chave para fortalecer o elenco e buscar mais conquistas, mas a manutenção de seus craques é igualmente fundamental. Esse tema gera um debate apaixonado entre a fiel torcida. É preciso encontrar um equilíbrio entre o desejo de manter jogadores talentosos e a necessidade de resolver questões financeiras. O Corinthians sempre foi um clube sólido e respeitado, e a torcida espera que a diretoria continue a agir com sabedoria. O que você, torcedor, acha dessa recusa da proposta? Você acredita que foi a decisão correta? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos analisar essa questão tão polêmica. Contempla, por um momento, o significado do bicampeonato da Supercopa do Brasil na história do Corinthians. Este título não é apenas mais uma taça na estante, mas um marco que solidifica o legado do clube e reforça sua posição como uma das potências do futebol brasileiro.
Ao longo dos anos, o Timão tem se mostrado um gigante em diversos torneios, e essa vitória é uma afirmação de que a equipe está viva e disposta a lutar pelas glórias que sempre foram suas. O triunfo sobre o Flamengo não apenas trouxe um troféu, mas também reacendeu a chama da esperança na torcida. O Corinthians passou por altos e baixos nos últimos anos, e essa conquista é um sinal claro de que a equipe está no caminho certo. O impacto emocional dessa vitória foi palpável nas arquibancadas, onde a Fiel se uniu em uma só voz, celebrando cada momento e cada jogada. A euforia foi contagiante, e muitos torcedores já começaram a sonhar com novas conquistas. Além disso, essa vitória tem implicações diretas para a moral do time. Com o bicampeonato em mãos, a confiança dos jogadores é reforçada, e isso pode ser crucial nas próximas competições. O desempenho na Supercopa não deve ser visto isoladamente, mas como um ponto de partida para o que está por vir. O Paulistão e o Brasileirão estão logo à frente, e os jogadores sabem que precisam manter essa mesma energia para alcançar resultados satisfatórios. A reação da fiel torcida à conquista foi uma verdadeira festa. As redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio, celebrações e declarações de amor pelo clube. Esse tipo de apoio é vital para o elenco, especialmente em momentos de pressão, onde a torcida pode ser a força motriz que empurra os jogadores a se superarem. O Corinthians sempre teve uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, e isso se refletiu na comemoração dos torcedores após a Supercopa. Entretanto, essa vitória também traz à tona questionamentos sobre o futuro do time. Com as preocupações financeiras e a necessidade de fortalecer o elenco, o foco para os próximos meses deve ser equilibrado entre manter a equipe competitiva e resolver os problemas internos. O time precisa continuar com a mesma garra demonstrada na Supercopa, mas também é necessário um planejamento estratégico que considere as dificuldades financeiras e a necessidade de novas contratações. E aqui entra um ponto crucial: a diretoria precisa agir rápido. O torcedor já começou a especular sobre possíveis alvos no mercado. Jogadores que podem agregar experiência e qualidade ao elenco são essenciais. Nomes como o de um volante forte ou um atacante que possa fazer a diferença nas partidas decisivas têm sido mencionados nas conversas de arquibancada. A Fiel deseja ver o Corinthians sempre forte, e a expectativa é que a diretoria ouça esse clamor e busque reforços que possam elevar ainda mais o nível da equipe. Então, Fiel, como você enxerga o impacto dessa vitória na trajetória do Corinthians? O que essa conquista representa para o legado do clube e para a moral da equipe? E mais importante, quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Timão nas próximas competições? Queremos ouvir suas opiniões e reflexões sobre esse momento especial que vivemos juntos. Agora, chegamos ao ponto crucial: o futuro do Corinthians após conquistar o bicampeonato da Supercopa. Essa vitória não é apenas um marco, mas uma oportunidade para traçar um caminho sólido em direção a mais conquistas. O que podemos esperar do Timão nas próximas competições, especialmente no Paulistão e no Brasileirão? Um dos principais pontos a serem observados é a preocupação levantada por Memphis Depay sobre a necessidade de mais jogadores experientes no elenco. Em um time que já possui talentos emergentes, a experiência pode ser o diferencial em jogos decisivos. A pressão nas competições é imensa, e a presença de jogadores com bagagem pode trazer a tranquilidade e a liderança necessárias em momentos críticos. A diretoria precisa considerar essas observações e avaliar se será possível fazer contratações que atendam a essa demanda. Afinal, a Supercopa mostrou que o Timão tem potencial,